O Brasil vive hoje uma de suas mais agudas crises econômicas. Além disso, direitos históricos dos trabalhadores estão sendo diretamente atacados. E bancos públicos já anunciaram fechamento de agências e demissão de funcionários. A partir dessa semana, começa a vigorar a nova lei de terceirização. E as reformas trabalhista e previdenciária estão na ordem do dia no Congresso Nacional. Mas o que será que essas mudanças têm a ver com a minha, com a sua vida? A repórter Cristiane Moraes vai mostrar agora. O desemprego já atinge quase 13 milhões de brasileiros. Vender panelas nas capitais do Nordeste foi a alternativa encontrada pelo cearense Kleber. Porque emprego, carreira assinada tá meio difícil, né? A pessoa tem que sair para conseguir o sustento, né? A palavra de ordem do governo federal, reforma, tem sido colocada em prática com a maior rapidez. Nem deu tempo de discutir com a sociedade brasileira. O Congresso Nacional aprovou com a maior rapidez o projeto de terceirização do trabalho, já sancionado pelo presidente Michel Temer e publicado na última sexta-feira no Diário Oficial. Agora, as empresas podem substituir seus trabalhadores diretos por mão de obra terceirizada. As entidades sindicais que convocaram greve geral para o dia 28 de abril temem o aumento da jornada de trabalho e salários mais baixos. No setor bancário, o fechamento de agências em todo o Brasil tem impactado principalmente o Nordeste. De setembro de 2016 a março deste ano, já foram extintos 10 mil postos de trabalho. Bancos públicos e privados estão reduzindo o atendimento nas capitais e principalmente no interior. Exatamente. Cidades como Itinga do Maranhão, como Codó, Balsas, cidades que precisam mais do setor bancário por conta da distância dos setores mais servidos de informatização do setor bancário são as mais prejudicadas. A diminuição das agências no interior do estado afetou a população e tem reflexos na economia local. A questão tem mobilizado os parlamentares do estado. Os municípios do Maranhão têm uma dificuldade muito grande já de agências para atender às demandas da população. E esse fechamento ele se torna extremamente perigoso porque vai agravar essa crise hoje no sistema bancário dentro desses municípios. Nós temos lutado, temos reivindicado, mas não temos conseguido uma consonância por parte do governo federal. A ordem tem sido, infelizmente, retirar os direitos da população. Enquanto isso, os jovens vão fazendo a sua parte. Na Praça Deodoro, durante o final de semana, o Greenpeace protestou contra o avanço da exploração de petróleo em áreas ambientais. Todos são convidados para vir junto conosco aqui fazer essa exploração. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o professor do Departamento de História da UFMA, pós-doutor, pesquisador dos programas de pós-graduação em História e de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, professor Lindo Araújo Santos. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui na Difusora. Bom dia, Adalberto, obrigado pelo convite de estar aqui. É possível, professor, fazer uma relação entre esses fatos que estão acontecendo nesse momento e há algum paralelo na história semelhante a esse? Sim, é possível a gente fazer uma relação direta porque o que está acontecendo e o que a reportagem demonstrou foi o resultado direto das políticas econômicas implementadas pelo atual governo provisório, o governo interino, e as reformas que estão em curso, feitas de maneira apressada, de maneira assodada, de maneira muito rápida, e que tem trazido também resultados imediatos para a população em termos de, sobretudo, principalmente desemprego. E nós já chegamos à cifra de 13 milhões e meio de desempregados, é uma tendência a crescer, e isso por conta da implementação dessas políticas por parte de um governo provisório, interino, também ilegítimo, e que coloca a toque de caixa uma série de reformas paralelas, parciais, que não favorecem a totalidade da população e que atingem diretamente direitos históricos conquistados pelos trabalhadores no Brasil. Esse desmonte e essa tentativa de flexibilizar e de tirar direitos já aconteceu em outros momentos da história do Brasil. A nossa própria República começou sem nenhuma garantia dos direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores começaram a ser garantidos e defendidos a partir da luta dos sindicatos, dos movimentos sociais, a partir
logo da República Proclamada. Em 1930, com Getúlio Vargas, o Estado totalitário, mas que um Estado patronal de tendência totalitária, mas que veio a garantir FGTS, carteira de trabalho, 8 horas de jornada de trabalho, hora extra, abonos, e essas garantias e direitos que o trabalhador tem, historicamente conquistados, não dados pelo Estado, mas sim conquistados pelos trabalhadores, isso tem sido, então, ameaçado. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu também no governo Fernando Henrique Cardoso, dos anos 90, logo depois da Constituição de 1978, depois do fim da ditadura militar, em que a Constituição garantia a ação efetiva do Estado, um Estado social, para defender e garantir os direitos sociais e políticos também. Só que esse desmonte, outrora feito nos anos 90, ele retorna agora de maneira muito mais acentuada, não é? Professor, nós temos alguns números aqui em relação aos bancos públicos. Nós vamos mostrar, inclusive, esses números agora. Vamos ver alguns números referentes a essa questão. O Banco do Brasil, por exemplo, já anunciou o fechamento de mais de 400 agências, inclusive algumas devem virar postos, né, de atendimento. A Caixa Econômica Federal também, mais de 120 agências fechadas, 5 mil funcionários no PDV, o plano de demissão voluntária. Nos Correios, o anúncio também para esse ano de várias agências fechadas e também 5 mil funcionários no plano de demissão voluntária, e o corte de pessoal nas estatais, segundo dados, inclusive, do Ministério do Planejamento. Nós levantamos, 22 mil pessoas ainda podem perder o emprego. Há essa possibilidade aí durante o restante desse ano. Quer dizer, quando há esse fato relacionado ao Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios, por exemplo, mostra aquilo que o senhor falava do desmonte, a partir, inclusive, de instituições que têm um papel social fundamental no país, né? É claro. E as regiões mais frágeis economicamente, que dependem do repasse direto de recursos do governo a partir de políticas sociais, essas regiões mais frágeis, como o interior do Estado, vão sofrer diretamente, mais diretamente e agudamente, com esse corte de gastos, com esse enxugamento não é, do Estado e das responsabilidades que o Estado tem, constitucionais e historicamente conquistadas. Esse enxugamento, então, afeta diretamente, e a parte mais frágil é da população, a população mais pobre, dos trabalhadores assalariados, e é esse efeito que nós estamos vendo, com consequências tremendas que a gente já está começando a perceber. Nós temos nesse cenário também, professor, de crise, como o senhor falou, de afronta, inclusive, a luta histórica dos trabalhadores, um cenário em que a classe política, boa parte dela, refém das elites, né, não se manifesta sobre o assunto, até porque com a Lava Jato e outros processos, muitos estão cuidando mais de livrar a sua pele, né, do que de cuidar de um assunto tão importante como esse. Como é que o senhor analisa a inércia por parte do setor político brasileiro e a população que muitas das vezes vai para não vai para a rua, por exemplo, não foi para a rua, por exemplo, em relação à terceirização, ou em grande número, né? Como é que o senhor analisa esses dois aspectos? Nós temos um déficit no Brasil de cidadania. O Estado se burocratizou, o Estado ele cresceu, as empresas, as instituições sociais, mas os bens de consumo foram universalizados, a incorporação de uma nova classe média nas últimas décadas. No entanto, há um déficit de cidadania, de uma mobilização maior por parte da população, via movimentos sociais ou não, e nós estamos sentindo assim, a falta dessa... Né? Agora, é um problema estrutural, né, Adalberto, em termos de da gente pressionar mais uma classe política que se sente no direito de legislar para si própria e não pensando na república. A república significa a universalização dos direitos, não é? Das discussões. Então nós temos um divórcio entre a classe política e a dinâmica social. A classe política criou um mundo à parte daquilo que é a sociedade e legislando para si própria a partir de interesses do mercado, do sistema financeiro e de interesses próprios para se livrar de ameaças, né, dos seus privilégios. Nós temos um outro fato que chama a atenção, um fato inédito internacionalmente,
internacionalmente, que é a PEC 55, que prevê a limitação constitucional dos gastos públicos por 20 anos. No Brasil, inclusive, não se tem notícia de fato semelhante, né, professor? Aliás, no mundo, né, como eu falei há pouco. O Brasil tem algumas originalidades, né, algumas coisas que só acontecem aqui, né, algumas invenções jurídicas que realmente só cabem aqui e que precisam ser confrontadas, né? Como é possível você limitar o gasto do Estado durante 20 anos, se nós temos uma estrutura política, econômica que depende da ação do Estado? Não há como, não é? É preciso sim rediscutir o Estado, rediscutir a política econômica, as relações capital-trabalho, mas limitar, conter o Estado é, na verdade, um tiro no pé sem ter a medida exata das consequências disso. O que esse governo interino ilegítimo está fazendo é aumentar a angústia social, a insegurança social e as tensões sociais também. É algo desumano que nós estamos vendo no Brasil nesse momento. Pessoal, nós temos outro aspecto aí que é o judiciário, né? Sim. Muitas das vezes legislando no Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal, por vezes, tem tratado de assuntos que a Câmara, o Senado, o Congresso deveria tratar. É claro. Esse movimento, essa situação, não é algo que merece atenção especial de nós brasileiros? Obviamente, nós estamos precisando de uma reforma política, não é? Muito mais profunda. O que o governo está fazendo é reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma da educação, pontuais, mas não se fala em reforma política e nem reforma do judiciário. Ou seja, é preciso reforma, mas uma reforma ampla, mas com uma ampla discussão da sociedade, uma repactuação do modelo político e econômico. Mas o que a gente está fazendo, o que a gente está presenciando, é uma parcialização dessa reforma. E de maneira muito tendenciosa a favorecer certos setores, sobretudo econômicos e financeiros, e não pensar na totalidade da população. É isso que nós estamos assistindo. Professor, obrigado pela entrevista aqui no Estúdio da Difusora, a participação Obrigado aqui. Você. Bom dia nessa manhã. Bom dia. Obrigado.